hoje eu consigo ver com clareza aquilo que eu não quero mais de jeito nenhum, né? Aquilo que eu não quero mais. Então, vamos supor, acho que a Maria Marta, é a mesma. Desde quando eu nasci, eu tenho esse jeito, esse tom de voz, essa forma de falar. Mas eu era mais tímida, né? Então, hoje eu vejo que eu consegui detectar, mapeei alguns gaps aí que eu percebi em mim, algumas fragilidades e que me permitiam viver naquele silêncio e naquela escuridão. A partir do momento que começou a cair a ficha de que não, eu não sou obrigada a escutar esse tipo de coisa, eu não preciso ser desrespeitada para caber num lugar, né? Eu acho que agora, hoje, eu consigo me impor mais, né? Me posicionar, e, inclusive encorajar outras mulheres. Bem-vindo à nova temporada do podcast Comunique-se. Meu nome é Charlene Mendes, eu sou empresária, CEO da Fábrica de Criação e idealizadora do podcast Comunique-se. Nessa temporada a gente vai falar sobre o posicionamento feminino. E para isso eu estou aqui com as nossas duas primeiras apresentadoras, Thelma Teixeira e Camila Montandon. Tudo bem, Camila? Tudo bem, tudo ótimo. Queria que você trouxesse aí um pouquinho como foi a sua experiência no primeiro podcast, falasse um pouquinho de você para os nossos espectadores. Tá ótimo. Eu sou fisioterapeuta, somatoemocional e psicanalista integrativa. Tive a honra de ser convidada para esse podcast e eu, junto com a Thelma, a gente apresentou a Vozes do Bem-Estar e ali a gente recebeu convidados incríveis que eles trouxeram a experiência deles na rotina, ali no trabalho, no mundo corporativo. E ali eles puderam compartilhar seus saberes no que diz respeito à comunicação, a relacionamentos, a como a gente pode manter um ambiente de trabalho mais harmônico, mais satisfatório, um olhar humanizado, que a gente precisa ampliar a nossa visão a respeito de alguns pontos. Tivemos reflexões incríveis sobre questões sociais, vocês não podem perder a primeira temporada, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste. E agora aqui com a segunda temporada, uma honra estar aqui com um posicionamento feminino e acompanhem. Obrigada, Camila. Thelma, fala um pouquinho como foi essa experiência de você ter participado na primeira temporada, inaugurado. Eu sou Thelma Teixeira e vivi esse momento aí que foi muito significativo, né? Eu venho dessa área das terapias holísticas, palestras, educação, formação. Então, estar diante de pessoas tão sábias, né, no sentido da liderança, de como a experiência nesse universo corporativo pode traduzir para nós mudanças significativas de vida. Então, foi realmente Vozes do Bem-Estar, introduzir, né, neste universo conhecimentos muitos valiosos. Eu agradeço por estar aqui novamente, vivenciando este momento com vocês. E hoje a gente vai trocar ideia, bater papo, conhecer mais pessoas, que acho que o nosso papel neste universo é justamente as trocas, né? As parcerias. Conhecer lugares, ambientes, pessoas com tanto valor. Então, a gente quer trazer para vocês, nessa segunda temporada, o posicionamento feminino que vai transformar e mudar muito a vida de outras pessoas. Gratidão por estar aqui. E legal, né, a gente trazendo aí na nossa segunda temporada esse posicionamento onde transforma tantas mulheres, onde a gente se transforma diariamente, todos os dias, com temas diferentes, família, casa, filhos, trabalho, como se relaciona tudo isso e como você se posiciona com isso no mercado e em casa também. E para isso, meninas, a gente vai começar com uma convidada que ela é daquelas vozes que não passa desapercebida. Com um pensamento claro, presença firme, ela se destaca por refletir e provocar diálogos importantes sobre o posicionamento, identidade e transformação. Ela acredita que toda mudança começa por uma decisão, de se ouvir, de se reposicionar e ocupar o espaço que é por direito.
E é com essa visão tão inspiradora dessa conversa, com novos encontros, que ela enxerga o mundo. Hoje ela está no nosso podcast. Marta, bem-vinda, tudo bem? Obrigada. Gostaria de saber um pouquinho de você, se apresenta um pouquinho para a gente, fala como que você se posiciona, como você está no mercado. Obrigada pelo convite. Eu sou Maria Marta, sou advogada, trabalho no escritório Martins Vilac e sou mãe, mulher, mãe do Arthur, um menino lindo de 8 anos. E eu sou head da área de publicidade, mídia e entretenimento do escritório Martins Vilac e também membro da Comissão de Mídia, Cultura e Entretenimento da OAB de São Paulo. Bom, eu tive que me reinventar, né? Então, trabalhava em março de 2023, eu até então era advogada do Yahoo, e por uma decisão global, eles encerraram as operações no Brasil e mandou todo mundo embora. E aí, então, 2023 foi um ano muito desafiador para mim profissionalmente, porque trabalhava numa empresa que eu amava e também estava me divorciando. Então, foi um ano bem difícil para mim, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? Da noite para o dia eu fiquei sem chão. Estava sem emprego, meu casamento estava acabando, estava sem carro, sem casa, e aí eu precisei me reinventar, né? Então, eu acabei sair de empresa, né? Que eu trabalhei antes do Yahoo, também trabalhava no grupo Publicis, que é um grupo grande de agências de publicidade. Trabalhei logo no início da advocacia no grupo Abril. Então, durante esses 20 anos, a maior parte do tempo eu sempre trabalhei em empresas, né, em house. E depois eu tive que abrir o meu próprio escritório de advocacia. Fiz até audiência trabalhista, sendo que eu não sei nada de direito do trabalho, mas enfim, era o que eu tinha em mãos. Me cadastrei em grupos de advogados audiencistas, né, e aí vendi joia, vendi roupa, sapato, bolsa, porque eu tinha um filho para sustentar sozinha, né? E, enfim, e aí eu consegui, pouco tempo depois, meu amigo José Ricardo, que é sócio do escritório que eu trabalho hoje, me chamou para fazer parte do time de publicidade e entretenimento do escritório e é lá que eu estou trabalhando hoje, graças a Deus, muito feliz. Muito bem. Marta, com toda essa história que você trouxe aí pra gente, quando você vê uma mulher perdendo a voz e sua identidade, o que você acredita que ela deve fazer na prática? Como é que a gente traz isso para a prática? Isso tanto em casa, quanto com a sociedade, quanto em trabalho? Eu acho que, primeiro, a mulher que se sente silenciada, perde as suas cores, né? Ela vai ficando naquele escuro e ela não é nem ouvida, né? Para poder caber em algum lugar, as pessoas que estão ao redor dela não reconhecem ela. Eu acho que ela precisa parar um pouco, nem que seja por um instante, e refletir sobre o que ela quer da vida dela, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de orar, né? Mas eu tenho o meu momento, o meu devocional, faço minha oração e também eu também não fico o tempo inteiro introspectiva. Eu acho que tem um lado meu pragmático que eu não vou esperar uma vaga de emprego cair do céu, né? Ou eu vou fazer a minha parte também, mas eu vou notar aquilo que precisa ser mudado, o que eu não tolero mais, o que eu não aceito, porque a partir do momento que eu começo a me valorizar e ver que eu tenho talento, que eu tenho condições de poder seguir em frente, tomar as rédeas da situação, aí sim eu acho que a gente tem como voltar a encarar e se reinventar uma nova profissão, né? Então, como eu falei antes, eu trabalhava em empresas e trabalhar em empresa é muito diferente do que trabalhar em escritório de advocacia, né? Eu estava com medo de aceitar o convite do Zé Ricardo quando ele me convidou para trabalhar no escritório. Mas, ao mesmo tempo, eu
já sabia aquilo que eu não tolerava mais. Então, eu não aceito lugares em que você tem machismo, em que você tem pessoas que não respeitam os outros. E eu acho que o respeito não é só em ambiente de trabalho, é em todos os lugares, no transporte público, no táxi, nas ruas, né? Então, assim, a gente precisa valorizar todas as pessoas, respeitar todas as etnias, as raças, então, todos os gêneros. Então, no escritório hoje, a gente criou um comitê de diversidade, que eu faço parte. Então, é um escritório que está atento a isso. Nós temos advogados, tem advogados pretos, tem advogados brancos, tem advogados de várias religiões, muçulmana, judeu, católico, evangélico. E todos esses advogados, eles são excelentes profissionais. Tem advogados que são gays, lésbicas, enfim, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de diversidade, inclusão, e eu acho que eu tive algumas referências, né? Referências que me inspiraram, mulheres inspiradoras, né? Então, eu sempre gosto, até vou pedir licença para ler um parágrafo desse livro, que é Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Adichie, e ela é uma inspiradora para mim, né? Então, é um trecho que explica justamente o que é ser feminista, né? Ela disse: eu sou feminista. Naquele dia, quando cheguei em casa e procurei a palavra no dicionário, foi este o significado que encontrei. Feminista, uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Minha bisavó, pelas histórias que ouvi, era feminista. Ela fugiu de casa, do sujeito com quem não queria se casar e se casou com o homem que escolheu. Ela resistiu, protestou, falou alto quando se viu privada de espaço e acesso por ser do sexo feminino. Ela não conhecia a palavra feminista, mas nem por isso ela não era uma. Mais mulheres deveriam reivindicar essa palavra. O melhor exemplo de feminista que conheço é o do meu irmão Kenny, que também é um jovem legal, bonito e muito másculo. Ou seja, os homens também podem ser feministas. Sim. E nós, mulheres, precisamos dos homens como aliados, né? E eu sou muito grata a todos os advogados homens do escritório que me chamaram para trabalhar com eles, porque eu me sinto acolhida por eles e apoiada por eles, né? Então, eu acho que, como você falou, as mulheres precisam ter voz. Não precisa falar alto, não precisa gritar. Ela tem que ter consciência da voz dela e que os outros vão escutá-la. Marta, você trouxe algo tão interessante a respeito de se reinventar. E eu vejo aí como um movimento da qual a gente olha para quem a gente deseja ser, mas para que haja essa transformação, tem um movimento de olhar para trás também e perceber quem eu não quero mais ser. Sim. Então, são muitas variáveis aí acontecendo e, de alguma forma, a gente precisa desapegar de quem a gente é. Uhum. E esse movimento ele vai acontecendo aos poucos. Claro que existe um social também, né? Como você disse, eu fui bem acolhida pelos homens, isso ajuda muito no processo, mas esse movimento interno que você trouxe, muito rico, de eu tive que me reinventar, eu tive que redescobrir e desapegar de muitas Martas que estavam dentro de você. Acredito que tenha sido dessa forma, né? Um processo de transformação acontece dessa forma. Sim. E é engraçado, vocês estão me chamando mais de Marta, e realmente a maioria das pessoas me chamam mais de Marta. Mas o meu nome é Maria Marta. E Maria Marta, né? São duas irmãs, né? Filhas de Lázaro. É uma história, nome bíblico. E assim, a Maria, ela sempre escutava Jesus, as histórias de Jesus. E a Marta, ela sempre servia, né? Tava lá, Jesus ia visitar, ela preparava comida, arrumava a casa, servia, né? Então, eu sou uma mistura das duas, porque eu sou realmente, trabalho bastante,
eu sou uma pessoa que fiz Mackenzie, né, Faculdade de Direito no Mackenzie, então eu sou muito positivista. Geralmente os mackenzistas são mais positivistas. Então eu gosto muito das fontes do direito, lei, doutrina, jurisprudência. E aí eu me apego àquilo e creio muito nisso e faço acontecer. Mas tem horas que a gente precisa também escutar os outros, né? Tanto é que a Marta ficava indignada com a Maria, porque ela ficava lá só ouvindo as historinhas de Jesus e ela falou, mas Jesus, você não está vendo que eu estou trabalhando, fazendo tudo e a Maria fica aí? E aí Jesus falou, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então, assim, claro, é muito mais gostoso você ouvir, só que em alguns momentos a gente precisa se posicionar por uma questão de sobrevivência, né? Então, vamos supor, a partir do momento que você perde o emprego e que você está se divorciando e da noite para o dia, né? Você foi vítima de violência doméstica, tem uma questão aí psicológica difícil e aí você se dá conta. O Yahoo até pagou uma empresa de outplacement para a gente se recolocar no mercado. E uma das headhunters me falou, olha, mais ou menos demora de 6 meses a 1 ano para você se recolocar na mesma posição que você estava. Eu falei, nossa, eu não posso esperar de 6 meses a 1 ano. Eu tenho um filho para sustentar, eu tenho que pagar a escola, né? Enfim. E aí, por isso, eu abri o meu escritório, trabalhei alguns meses em carreira solo. E depois foi quando eu recebi esse convite para estar trabalhando no escritório Martins e Lac. Então, a gente precisa parar, respirar fundo, se conectar, mas tem que tomar decisões importantes. E o que você tem em mãos, né? Acho que não existe uma ideia mirabolante. Acho que você tem que voltar a lembrar o que você gosta, a sua essência antes daquela tragédia acontecer, né? Eu fiz terapia também, obviamente, fazia psicanálise, e muitas vezes a minha psicanalista, durante o período mais crítico, perguntava, o que você gosta de fazer? E eu não sabia responder. Eu falei, não sei. Não, mas tem que ter alguma coisa que você gosta. Aí eu falei, olha, eu gosto de piano, né? E eu tocava piano quando eu era adolescente, depois parei de tocar quando eu entrei na faculdade, mas adoro piano. Ela falou, por que você não volta a fazer aula de piano? Até hoje eu não voltei, mas pretendo voltar um dia. Então, acho que a gente tem que resgatar um pouco a nossa essência e ver os nossos talentos e, enfim, e mudar e se reinventar, porque a gente é capaz, né? Sem dúvida. E com toda essa história, na verdade, Marta, que você está trazendo aqui para a gente, essa vivência que você teve, e o apoio que você teve aí de empresas que você está trabalhando. Eu queria que você desse nessa experiência, falasse como é que você acha hoje que as empresas elas podem se comportar em temas tão importantes para as mulheres. Como que você acha, qual foi essa experiência do comportamento que a Ruth teve, que hoje a Vilac tem com você? Você pode trazer isso para a gente um pouquinho? Sim, claro. Bom, no Yahoo, a gente, por ser uma empresa multinacional americana, eles valorizam muito o trabalho voluntário. E uma das ERGs, né, que é ONGs que eu participava, a sigla era WIN, que é Women Internet Networking. Porque muitas empresas de tecnologia, na área de software, a maioria são homens e principalmente em cargos de liderança, né? Até trouxe um dado aqui do IBGE, que, de fato, a presença feminina está crescendo no mercado de trabalho, inclusive no Brasil, mas ainda tem alguns desafios importantes. Por exemplo, segundo o IBGE, só 39% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, embora elas representem mais de 50% de toda a força de trabalho. Então, e ainda existe diferença salarial também. Mulheres ganham, em média, R$ 3.328 a menos do que os homens nas mesmas funções, segundo o DIEESE. Então, eu acho que o Yahoo, ele juntou mulheres em cargos de liderança ou que eram funcionários do Yahoo, não sendo líderes, mas não sendo gestoras, mas ele escutava as vozes das mulheres. Então, durante o período que eu trabalhei lá,
organizou algumas palestras. A gente convidou Fink Olga para dar palestras sobre o machismo, a gente convidou a promotora Gabriela Mansur para falar sobre o projeto Justiceiras, a gente chamou a Luísa Brunet para falar sobre violência contra a mulher, e aí organizou vários eventos em que todas essas mulheres que são referências foram ouvidas, e os homens também participavam, porque era importante que os homens escutassem essas palestras, né? Então, do ponto de vista prático, hoje eu vejo o Yahoo teve essas iniciativas, eu vejo que o escritório que eu trabalho também se preocupou com isso e, inclusive, criou esse comitê de diversidade. E eu acho que, do ponto de vista corporativo, nós vemos várias iniciativas em várias empresas, né? E que eu acho que a gente precisa ter estrutura de negócios, networking ativo, precisa ter um investimento de capacitação para essas mulheres, né? Então, existem iniciativas de conselhos femininos para poder organizar e dar capacidade para essas mulheres que participam em conselhos. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, existem medidas, sim, que a iniciativa privada pode fazer para que as mulheres consigam ter mais voz, né? E se posicionar no mercado de trabalho. Marta, aproveitando aí o gancho, né, dessa sua fala, você trouxe uma experiência nova de 2023 para cá. E, atualmente, você se vê muito diferente da mulher que você era antes e da mulher que você se tornou pós-2023? Hoje eu consigo ver com clareza aquilo que eu não quero mais de jeito nenhum, né? Aquilo que eu não quero mais. Então, vamos supor, acho que a Maria Marta, é a mesma. Desde quando eu nasci, eu tenho esse jeito, esse tom de voz, essa forma de falar. Mas eu era mais tímida, né? Então, hoje, eu vejo que eu consegui detectar, mapeei alguns gaps aí que eu percebi em mim, algumas fragilidades, e que me permitiam viver naquele silêncio e naquela escuridão. A partir do momento que começou a cair a ficha de que, não, eu não sou obrigada a escutar esse tipo de coisa, eu não preciso ser desrespeitada para caber num lugar, né? Eu acho que agora, hoje, eu consigo me impor mais, né? Me posicionar, e, inclusive, encorajar outras mulheres, né? Eu acho que eu aprendi muito, eu amadureci muito, eu falhei muitas vezes, porque às vezes, quando você vive em um ambiente hostil, você acha normal as pessoas serem maltratadas. E às vezes é normal você ter uma reação de maltratar outras pessoas também. Não que eu cometi assédio, não, isso nunca, porque eu acho que eu já fui vítima de assédio, mas eu acho que às vezes a gente acha normal as pessoas serem rudes, fazerem algumas piadas machistas, ou então desvalorizar as outras pessoas, puxar o tapete do outro para se dar bem. Então, eu vejo que nós não precisamos disso. Acho que, principalmente por ser mulher, eu nunca gosto de outras mulheres que ficam falando mal de outras mulheres, sabe? Ah, mas ela não devia ter colocado aquela roupa, é óbvio que o cara ia assediar. Ah, mas ela não podia ter falado isso, porque ela tem que se proteger. Não, acho que a gente não precisa desmerecer a outra para poder apoiar uma causa. Acho que nós podemos nos unir e fortalecer a outra, né? Claro, existem atitudes que eu não tomaria no lugar daquela mulher, mas ao invés de falar mal e de colocar a posição da mulher mais para baixo, acho que nós temos que nos fortalecer e uma apoiar a outra. E nessa fala é bem importante porque essa transição de vida, né, que a gente vem passando, eu também me reinventei nos últimos 4 anos, e isso é bem legal, porque não só, é aquilo que você falou, né, não é falar mal uma da outra, não, é estar em conjunto, mas isso também trazendo, eu vejo muito movimento hoje de muitos homens nesse processo, de apoiando esse caminho, apoiando esse posicionamento, então
eu vivencio isso com muitos homens hoje que eu tenho mais proximidade em trabalho, em vivência social, e isso acontece. Então, eu acho que esse apoio, ele está ficando mútuo, eu não sei. Eu vejo ele crescendo constantemente. Eu tenho amigos que eu vejo apoiando esposas, isso é muito legal. Então, tem um movimento acontecendo, assim, tem um movimento grande. E aí eu vou fazer o seguinte, já que a gente está falando desse posicionamento dos homens também nessa defesa, eu vou chamar o Anderson Arruda para ele falar um pouquinho para a gente sobre o que ele acha sobre isso. Tudo bem? Bom, é indiscutível que a mulher, em qualquer posição dentro de uma organização, merece sim ter o apoio da própria equipe, dos pares, da liderança, já que a gente está falando fundamentalmente aqui de uma busca pela equidade, para que o posicionamento feminino realmente encontre um melhor espaço, um tratamento justo e principalmente para que a mulher seja tratada em qualquer ambiente, mas já que a gente está falando das relações de trabalho, de que toda a rede possível para que esse apoio aconteça, realmente aconteça. É o mínimo esperado, apesar dos desafios. E sim, para que o posicionamento feminino aconteça, todo o apoio de qualquer pessoa dentro da organização é necessário, além de bem-vindo. É verdade, né? Anderson sempre sendo querido nas suas palavras, né? Ele tem uma doçura para tratar. E ele fala, né, da mulher. Eu, sinceramente, eu acredito e espero que a gente não fale da mulher, do homem, do idoso, né, do gay, da lésbica e tal, mas que a gente fale de seres humanos. Sim. Só isso já bastaria, né? Exato. Então, independente da sua predileção, do que você faz na sua vida, né? Enfim, que a gente trate seres humanos como seres humanos. Apenas isso já seria o suficiente. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, a gente está tomando uma nova consciência. Muita coisa também a gente não sabe, não sabia fazer diferente. Quando a gente começa a desenvolver um novo olhar, a gente não sabe fazer diferente, a gente tem tentativas. E esse é o meu olhar, né? E quando a gente tem tentativas, pode ser que a gente tenha alguns tropecinhos aí no meio do caminho. E quem sabe, ao invés de a gente receber uma crítica, mas se a gente recebe um tom de consciência, a gente consegue transformar isso com mais leveza, com mais carinho, com mais acolhimento dentro da gente, né? Qualquer movimento de transformação, toda a sua experiência que você trouxe, isso começou dentro de você. Sim. E é claro que isso reflete ali no meio ambiente, no posicionamento que você trouxe. Quer dizer, então existe a gente acolher a nossa própria transformação, mas também as pessoas reconhecerem essa transformação. Sim. E é curioso como algumas até aceitam, outras nem tanto, e a gente tem que lidar com isso. Quando a gente deixa de ser algo ou alguém pode reclamar, né? Então, acredito que esse processo assim, ele está acontecendo de uma forma gostosa e harmônica. Sim. E é legal também, porque assim, se a gente pega a nossa primeira temporada, a gente falou de programas de Vozes do Bem-Estar, programas de bem-estar para dentro das empresas, que é uma coisa que a gente está olhando bastante agora, o mercado está olhando bastante. E isso, a gente não trouxe nesse viés, né? Mas faz parte também de um bem-estar das mulheres, de uma posição, de um acolhimento desse lugar. O que você acha, Thelma? Então, isto é muito significativo nesse momento atual que nós estamos reivindicando, né? Tanto equilíbrio, harmonia, as pessoas viverem as suas escolhas. E eu vejo, Marta, que o seu posicionamento, ele traz contribuições, não só nesse sentido, mas para muitas mulheres que olhem para a sua história, né? Que vejam na sua história um sentido para que é possível, né? É possível a gente olhar para dentro, sentir esse movimento que a gente precisa se reinventar e que nós possamos ter força o suficiente, né? Pegando nas mãos uma das outras e trazendo para uma expansão, né? Uma expansão no trabalho, na família. Esse respeito que você comenta no início, né? O respeito pelo outro. Então, eu acho que são exemplos, que a nossa palavra do Comunique-se é isto. Vamos ser exemplos, vamos trazer exemplos, vamos vivenciar o nosso dia a dia de uma forma mais tranquila,
conosco, né? Trazendo esse autorrespeito, esse autocuidado. E isto é um reflexo, sim, dentro do ambiente corporativo. Sim. Então, a sua trajetória, ela mostra transformações neste lugar. Então, eu preciso fazer algum movimento para que o meu movimento espelhe para o outro, né? Seja ele quem for. Então, eu acho que existe um sentido maior, né? De você estar aqui conosco hoje, né? A sua história, a sua versão, o seu momento de vida, que ele é muito transformador. Sim. E a gente agradece muito Obrigada. a sua presença, né? Verdade. Por isso. Enriquecendo, né? Mais um Comunique-se. Marta, trazendo aí da sua experiência também das empresas, de como você vivenciou isso, eu queria que você me falasse o seguinte, qual que é o recado que você manda para essas mulheres que estão começando nesse processo de transformação, estão querendo se reconhecer, o que elas têm que ter, qual a certeza que elas têm que ter em mente? Eu acho que elas precisam se dar o respeito e exigirem respeito de todos. Respeito em todas as esferas da vida dela, não só no trabalho, mas dentro de casa também, né? Então, respeito dos filhos. Criar filho hoje em dia não é fácil, né? Então, eu tenho um menino de 8 anos, mas desde cedo eu ensino ele a valorizar uma menina, né? Ele precisa tratar bem. Eu falo, filho, as meninas você tem que tratar com carinho. Mulher não é propriedade de ninguém, né? Mulher tem vida própria. E a gente brinca, ele adora futebol. E aí a gente assiste muitos jogos da seleção brasileira feminina. Então eu falo, tá vendo como a Marta joga super bem futebol? Ela fez um monte de gol, já foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo várias vezes. E ele é mesmo, mãe, a Marta joga super bem futebol. E, então, assim, poder ensinar o meu filho, que é um homem, é um menino hoje, mas que vai virar um homem e que respeita as mulheres e que vai proteger os direitos das mulheres, porque hoje a mulher precisa de proteção, a gente ainda é vulnerável. Eu acho isso fundamental. E no ambiente de trabalho, as mulheres também têm que se respeitar profissionalmente. Não é só tolerar, né? Eu acho que as pessoas, quando toleram, elas evitam conflito, elas não vão bater de frente. Mas o respeito é mais completo do que a tolerância. Porque o respeito, ele vai te tratar de forma boa, né? Da forma como você deve ser tratada mesmo. E se você está num ambiente de trabalho que você não é respeitada, aí eu acho que você tem que procurar outro emprego, né? Porque a gente precisa ser respeitada. Então, respeito eu acho que é inegociável. Gosto muito dessa frase. Respeito é inegociável. É incrível que a próxima pergunta era, o que é inegociável hoje para a Marta? Já temos uma coisa, já temos um respeito. Acho que a resposta já foi essa, né? Acho que o respeito é inegociável. Nós precisamos ter metas pessoais, né? Então, plano de carreira nas empresas, ter uma posição, os advogados, né, de um escritório que estão ocupando o mesmo cargo que as advogadas, ter sempre o mesmo salário, visão bem clara de qual é o plano de carreira, em qualquer empresa, organização, para poder dar essa fluidez, né, para que o trabalho dela possa ser desenvolvido e que ela cresça, né? Porque uma mulher que tem condições de se sustentar, ter independência financeira, ela pode, inclusive, ter mais coragem de, eventualmente, sair de casa se ela estiver vivendo um relacionamento abusivo, porque aí ela vai poder se manter, ela não vai ser dependente financeiramente. E uma coisa interessante que no grupo do WIN, que era esse grupo de mulheres que nós participávamos no Yahoo, nas reuniões que a gente fazia, a gente notava que tinham mulheres que eram vítimas de assédio no trabalho e eram vítimas de violência doméstica, mesmo mulheres assim, de uma classe social alta, com níveis de escolaridade alto, sabe, que tinham independência financeira, tinham, né, eram muitas vezes mestres, doutoras, né? Então, assim, poxa, como uma mulher tão bem na sociedade, com
né, essa condição de poder debater sobre assuntos diversos na área de tecnologia, se submete, se sujeita a isso, né, a viver um relacionamento abusivo, tóxico. Mas acontece em qualquer classe social, né? As mulheres são vítimas de violência contra as mulheres. Não é à toa que a gente tem aí no Brasil o ranking número 1 de feminicídio, infelizmente, é uma realidade, triste realidade. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é excelente, respeitada no mundo inteiro, mas a gente ainda é campeão de feminicídio. Então, assim, não dá para a gente olhar para isso e ficar insensível a esses temas. Nós, todos os dias, quando uma mulher é vítima de feminicídio, a gente sofre também. Sim. Né? Então, nós precisamos... não dá a gente não pode se omitir. Nós precisamos ver isso com as notícias que estão aí escancaradas na mídia e tentar tomar medidas eficientes dentro de casa e na rede de apoio. Quando eu me divorciei, eu aluguei um apartamento num prédio que eu sabia que eu tinha 2 amigas lá, que moravam lá, que podiam ser minha rede de apoio quando a minha mãe não pudesse ficar com meu filho, que elas podiam levar o meu filho na escola quando eu não pudesse, porque eu estou trabalhando. Eu tenho 2 moças que trabalham comigo, que sem elas, para cuidar do meu filho e da casa, eu não consigo trabalhar, não posso exercer a advocacia. Então, a gente tem que ter essas outras mulheres e essa rede de apoio para uma apoiar a outra e que as coisas fluam, né? Então, outra coisa prática que foi muito interessante que eu fiz, ex-country manager do Yahoo, Alessandra Blanco, ela era diretora da área editorial do Yahoo, e ela falou: Marta, pode fazer um guia sobre violência doméstica e como as mulheres podem denunciar isso? E eu fiz um passo a passo de como fazer um boletim de ocorrência. A gente divulgou tanto na empresa como foi publicado no site do Yahoo Vida Estilo, que agora saiu do ar porque o Yahoo não está mais no Brasil. Mas esse tipo de iniciativa é bem-vinda, né? Sim, essa rede de apoio que você fala, ela é de extrema importância. Sim. Porque tem momentos que a gente busca força sei lá da onde. E a gente não encontra. Sim. Mas a gente tem tudo dentro da gente. A gente tem, sim. Só que eu não estou conseguindo encontrar. Você pode me ajudar? Uhum. E aí vem uma rede de apoio externa que dá esse suporte para que a gente possa ter tempo, tranquilidade para cuidar da gente, né? Eu já ouvi muitos relatos de violência doméstica e relacionamentos abusivos. Eu já estive em um deles, já vivenciei isso na minha vida. E é curioso, porque muita gente pode julgar isso e falar, mas ela está lá porque ela quer. Uhum. Sim, de alguma forma até a página 3 isso é uma verdade. Mas quais são as dores dessa mulher que faz com que ela esteja lá? Uhum. Né? Então, essa rede de apoio, de consciência, de que não, isso não é normal, né? Ser tratada dessa forma não deveria ser. E uma sociedade também, ok, a gente aprendeu assim, veio assim, mas hoje a gente está podendo falar mais sobre isso, reconhecer isso para essa transformação, e quando a gente conta com pessoas que nos amam, e que querem o nosso bem ao nosso lado. Então, é muito importante que a gente escolha as pessoas que estarão ao nosso lado, para que a gente possa ter essa oportunidade de reflexão, desse olhar interno e sair de uma determinada situação que é muito dolorida. Mas nem sempre assim, é só porque ela quer. Não é tão simples assim, né? A gente sabe que tem assuntos e questões mais profundas aí. Você sabe que nos bastidores, conversando ali um pouco com a Marta sobre o tema, assim, é uma coisa que é importante a gente trazer, né? A gente acha que só acontece em uma determinada área, só numa determinada faixa etária de cultura, de salário, e não. Isso acontece muito. E por que se calam? Muitas vezes é por vergonha. E medo. E medo. Medo. Então, esse processo não só da questão de violência, mas que toda vez que a gente pensa em violência, a gente sempre acha que sempre o físico, né? Agressão física. Mas não, a gente somente. vem sempre com a questão... Eu vejo bastante no que não é a questão emocional. E, de novo, né, a gente bate no Voz do Bem-Estar e a gente tratou isso também.
Como é que a gente fala, como é que isso se posiciona, por que a gente aceita, porque a gente, é comum, é comum, é comum. Porque muitas coisas foram naturalizadas, né? Sim. Então, essa naturalização que a gente teve na cultura, na nossa educação, então isso pega bastante quando uma mulher não consegue hoje trazer e falar sobre isso. E eu acho interessante até os homens ouvirem, porque talvez eles também não saibam lidar com isso. E é curioso, porque está ali, aprendeu daquela forma, né? Não estou aprovando determinadas atitudes masculinas de forma nenhuma, mas talvez eles também não tenham consciência de fazer diferente. Então, cabe a nós aqui a gente sentar, né, e bater um papo a respeito dessa consciência. Sim. Exato. Bom, meninas, a gente está chegando aqui ao final. Marta, antes do nosso final, a gente criou um jogo nessa temporada que chama Jogo Rápido do Comunique-se. Então, eu vou falar para você uma palavra, eu quero que você traga para... É rápido, tem que ser o que vem na sua cabeça. Aí, eu trago uma palavra e você o que vem na sua cabeça, tá? Bom. Identidade. A sua essência. Voz. Você precisa ser ouvida. Liberdade. Toda mulher precisa ter consciência da sua liberdade. Propósito. Propósito é o que você tem que ter de objetivo de vida. Então, Muito bom. Muito Obrigada, Marta, pela sua Obrigada a vocês. presença. Obrigada. Sensacional. muito obrigada mesmo, foi ótimo, um bate-papo. É um polêmico, mas a gente sabe que é necessário. Então, enriqueceu bastante esse nosso primeiro episódio da temporada. Querem fazer algum comentário, meninas? Eu quero dizer que o movimento que a Marta trouxe para hoje, né, para o nosso debate, para a nossa conversa, é um movimento muito atual, né? É um movimento de abrir as portas desse olhar para dentro e percebermos que a gente precisa valorizar muito mais, né, o feminino, essa rede aí que a gente está construindo, né, que são os apoios, e sentir que tudo vem dessa essência. Então, enquanto a mulher não assume a sua essência, ela não consegue enxergar o lado externo. Sim. Então, o que você fez foi olhar para dentro, olhar para a sua essência e falar, agora eu quero ser diferente, né? Então, esse posicionamento é exatamente isso. Não só ela, né, Thelma? A gente está com tantas mulheres aí que a gente conhece hoje, assim, tipo... Sim. Sou uma. Somos sempre, sempre. Bom, a gente está chegando no final. Obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada pelos comentários. Foi muito bom a troca. Obrigada para vocês que estão assistindo a gente. O Comunique-se com a nova temporada, Posicionamento Feminino. Não percam todos os episódios. Foi bem importante quando a gente construiu. Foi feito com muito carinho, com uma amiga nossa que... Pena não estar aqui hoje com a gente. Catê, no próximo Comunique-se, quero você aqui junto com a gente, com as nossas comentaristas aqui. E obrigada mais uma vez. Não esquece de seguir a gente no YouTube.